Bom dia, irmãos. Parabéns aos corajosos que acordaram para vir ao culto nessa manhã criativa do domingo. Eu lembro muitas vezes, quando a gente chegava com frio em casa, a minha mãe fazia chá. E ela falava assim, quando a gente estava em casa depois de pegar uma chuva, alguma coisa assim, ela falava assim, já pro banho, joga a roupa suja aqui, e a gente ia direto no banheiro e tomava banho. E daí a gente trocava de roupa e tinha um chá. A gente saía do banho e tinha um chá em cima da mesa. E a gente tomava aquele chá, e aquele chá, no começo a gente achava que era só um chá. E hoje eu sei que aquele chá era carinho, né? Era uma maneira de cuidado, assim, né? Da minha mãe para comigo e para com os meus irmãos. O carinho, ele é muito presente na Bíblia. Apesar de a gente não enxergar tanto, normalmente, ele está muito presente. Eu queria ver com vocês, começando com um texto, né, uma história, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Depois a gente vai abrir outros textos, mas essa daqui é a historinha que Jesus conta, ou a história que Jesus conta, a parábola que Jesus conta. O que acontece, né? Versículo 36 em diante. Lucas 7, versículo 36. Jesus ele foi chamado para ir jantar na casa de um fariseu. É um texto comprido, então eu vou contando e a gente vai passando, né? Então, Jesus ele foi jantar na casa de um fariseu, alguém que era muito religioso na cidade, convidou para Jesus para um jantar, e Jesus foi jantar. Uma mulher da cidade soube que Jesus estava lá jantando na casa desse fariseu. E ela trouxe um vidro de perfume e foi até Jesus e jogou o perfume nos pés, lavava os pés de Jesus com o perfume e enxugava com os cabelos. Quando ela começou a fazer essa cena, né, porque é uma cena, né? Já pensou se entra uma mulher aqui e ela vai do lado de alguém aí, né? Tira o sapato, né? E começa a chorar, e o culto vai parar, né? Já pensou? Vem alguém aqui, entra aqui, ajoelha do lado da Annelise, tira a bota dela, né? Grande, né? E fica chorando e jogando perfume e passando o cabelo comprido, né? E enxugando e tirando a sujeira e jogando perfume, chorando. Não ia ter mais culto, né? Ia todo mundo ficar meio assim, o que está acontecendo aqui? O que é isso? Pois essa que é a cena. Algumas coisas interessantes dessa cena, né? Como é que o fariseu convida Jesus para ir e alguém que não tem nada a ver com esse fariseu, que é essa mulher, fica sabendo que tem um jantar? Depois, como é que essa mulher ela entra na casa do fariseu? Não é estranho? É como se um estranho pudesse entrar na sua casa, ou como se fosse uma festa pública. E o que dá a entender é que era um tipo de festa pública, um tipo de showzinho, assim, né? Que ao mesmo tempo que estava tendo jantar, estava sendo postado nas redes sociais, assim, para todo mundo da cidade participar. Era uma coisa pública. O fariseu queria dizer assim: olha, eu convidei esse Jesus para vir jantar na minha casa. Né? Era um evento social, parece, aberto. E os judeus também, ou lá naquela região, o pessoal tem costume de ter um puxadinho, né? Um quiosque, assim,
do lado externo da casa. E as pessoas se sentam do lado de fora. Se prepara o jantar do lado de fora, com uma mesa de centro, o resto nos tapetes e almofada, e o pessoal sentado do lado. É bem possível, bem provável que era assim. Não é aquela foto do Da Vinci que as pessoas estão em cadeira como essa daqui, aquele retrato dos 12, né? O jantar provavelmente era oriental. Era todo mundo no chão, assim, sentado em almofadas ou de joelhos, com uma mesa baixa, né? No Oriente geralmente é assim. E Jesus devia estar assim, nessa situação. Do lado de fora da casa, as pessoas que estavam na rua podiam passar e ver Jesus ali, sentado. As pessoas acho que parece que podiam entrar e sair daquela casa. Como se fosse um piquenique, assim, né? No terreno do fariseu, no terreno da casa do fariseu, mas algo exposto. E Jesus estava ali, nessa situação de atração do dia. Porque Jesus era atração. Então, olha, o grande Jesus vai estar na minha casa, né? E Jesus estava lá exposto para todo mundo ver, ele na casa do fariseu. Essa mulher, ela foi para lá, quando soube que Jesus ia na casa desse fariseu, ela foi para lá e ela foi já pensando em ungir Jesus com aquele perfume. E o perfume é caro, né? Então ela já foi para entregar algo precioso para Jesus. É bem possível que ela, olhando para Jesus naquela situação de circo, essa mulher se compadeceu. Ela olhou aquela situação e falou assim: puxa, Jesus está numa posição que ele foi colocado humilhado ali. Ele está com o pé sujo, porque o dono da casa deveria oferecer a limpeza dos pés para entrar em casa. O dono da casa deveria ter cuidado e saudado e valorizado a Jesus. Mas não, o dono da casa tinha colocado Jesus numa posição ruim ali. Não tinha lavado os pés, que é algo normal assim para um judeu, né, receber bem na sua casa. Você não vai lavar o pé dele, mas você vai dar a condição para ele deixar ficar limpinho. E você vai ter um encontro reservado. Lembra da história de Zaqueu? Zaqueu fez um jantar também para Jesus, mas parece que foi uma coisa muito mais gostosa, né? Íntimo, né? Jesus pôde conversar com Zaqueu. Nesse caso, Jesus não, estava do lado de fora, com o pé sujo, né? Exposto para igual o zoológico, né? Todo mundo podia passar e olhar. E essa mulher pecadora, ela foi até Jesus e foi lavar o pé de Jesus, né? Dizendo assim: puxa vida, né? Como que estão fazendo isso com Jesus? E chorando, lavando o pé, limpando. E como a gente sabe disso também, né? É que mais para frente na história, esse fariseu, né? Olha o versículo 39. Ele ficou pensando, né? Quando a mulher ficou lavando o pé de Jesus, o fariseu ficou pensando assim: ah, esse Jesus aí não é de nada, né? Porque se ele fosse mesmo um homem de Deus, né? Se ele fosse um profeta, né? Se ele tivesse o poder de Deus, ele ia saber que essa mulher aí é uma pecadora, né? Alguns falam que era Maria Madalena. Pode ser que sim, né? Porque essa coisa de ungir os pés de Jesus aconteceu 2 vezes. Uma foi Maria Madalena. Aqui em Lucas a gente não tem certeza se é o mesmo episódio ou não. Mas é bem possível que quando fala pecadora, é alguém, ou é prostituta, ou é alguém que não tem boa fama na cidade. Que é impura por quê? Porque não está sempre em pecado, então não participa, não é uma frequentadora da igreja, tem muitas histórias na vida dessa mulher, né? E esse fariseu fica falando assim: puxa, Jesus está se permitindo tocar por uma mulher impura. E se ele fosse de Deus, ele não ia permitir isso, porque o judeu que era tocado por alguém impuro, ficava impuro também. Um exemplo, né? Se alguém tivesse tocado num cadáver, ele ficava impuro.
tinha que se lavar 7 vezes, senão não podia ir até o templo, não podia participar dos rituais porque ele estava impuro. Então ele precisava se purificar. E se esse que tocou num cadáver desse a mão para você e você pegasse na mão, você também ficava impuro. Né? Essa era a lei da época. E por que isso? Né? Porque é uma questão sanitária, né? Para não transmitir doenças. Né? Então tem essas leis, né? Da pureza. E é interessante que o fariseu fica pensando isso, né? Olha, essa mulher é pecadora e está encostando em Jesus, Jesus vai ficar pecador também. E acho que Jesus não é um homem santo, né? Porque ele está se permitindo, né, tocar por essa mulher. E assim, o fariseu só está maquinando na cabeça dele as coisas ruins, né? E Jesus parece que lê o pensamento do fariseu, né? Porque ele começa a contar uma historinha, no versículo 41, ó, uma historinha. 2 homens deviam a certo credor. Um lhes devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão, é o dono da casa, né? No versículo 43, respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. O que Jesus quis dizer com essa historinha? E normalmente quando ele começa a contar uma historinha, é porque vai sobrar para alguém. Ele quer, na verdade, dar uma bronca. Todas as parábolas de Jesus é para dar bronca em alguém. Então, se você começar a ler uma historinha que Jesus começa a contar, uma historinha você fala assim, alguém está levando bronca. Pode ver o que acontece. Nesse caso, quem está levando bronca é o dono da casa, o Simão, que estava julgando a mulher, e Jesus falou assim, olha, foi comparando a mulher com o dono da casa, né? E foi mostrando que a mulher tinha uma atitude, né, muito mais carinhosa com Jesus do que o dono da casa. Primeiro é isso, né? Você não me deu água para lavar os pés. E a mulher está lavando meu pé com as lágrimas e enxugando com o cabelo, né? Você não me beijou, não confia em mim, né? Não deu esse beijo de recepção, né? De valorização. E você não me ungiu a cabeça com óleo, né? A unção é a ideia de autoridade, né? Então, você não me reconhece como alguém importante, como mestre. Mas essa mulher, né? Ela derrama algo de precioso no meu pé, né? Ela sabe exatamente quem sou eu, né? Jesus está falando. Ela sabe que eu sou uma autoridade, ela sabe que eu sou o Filho de Deus, e você não. E daí ele fala assim, olha, essa mulher ela tem um monte de pecados, sim, mas os pecados dela são perdoados, então por isso que ela me ama desse jeito, né? Ela sabe que a conta dela era alta, e por isso ela tem muita gratidão. E o fariseu achava que estava tudo bem com ele, então, para que Jesus? Para que Jesus se eu me salvo sozinho, né? Para que Jesus se a minha vida moral já... né? O fariseu é quase japonês, assim. Ele fala assim, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca faço mal aos outros, eu sempre trabalhei, eu cuidei da minha família, eu estou bem, né? O fariseu pensava assim, eu dou o dízimo, eu participo de todas as coisas da religião e eu estou bem. Mas Jesus está dizendo, não, você é pior do que a prostituta. Essa que é a historinha de Jesus.
né? Você é pior do que essa mulher, né? Por isso os pecados dela são perdoados. E Jesus deixa 3 pontinhos assim, ele não fala assim, os seus estão perdoados. Não, ele fala que os da mulher estão perdoados, mas do fariseu, Jesus não fala nada. É interessante essa coisa na Bíblia, que é a demonstração do carinho dessa mulher por Jesus. O amor que essa mulher tinha por Jesus fez com que ela demonstrasse esse carinho, né? Foi lá chorando, lavou o pé, secou com o cabelo, deu beijo, né, no pé. Eu gostava de dar beijo no pé dos meus filhos quando eles eram nenezinhos, né? Quando é nenezinho só. Depois que começa a andar na rua assim, eu não gosto mais, né? Nem sei o que é dar beijo no pé dos meus filhos, mais porque quando é nenezinho é legal, né? Mas essa mulher, ela está beijando o pé de Jesus Jesus tinha 33 anos, né, de idade, né? Que demonstração de afeto, né? Que demonstração de carinho. Agora eu quero ver alguns outros textos, né? Vamos dar uma olhada em Romanos 16. A gente vai ler vários aí, tá? Romanos 16. Diz assim: saúdem uns aos outros com um beijo santo. Algumas traduções falam ósculo. Ósculo é beijo. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Saudações é um oi, né? Saúdem uns aos outros com um beijo santo. 1 Coríntios 16, 20. 1 Coríntios 16, versículo 20. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. O ósculo santo, beijo santo. Agora vamos lá, 2 Coríntios 13, 12. 2 Coríntios 13, 12. Saúdem uns aos outros com beijo santo, o ósculo santo, né? Saúdem uns aos outros com beijo santo. Agora vamos mudar de novo, hein? 1 Tessalonicenses 5, 25. 1 Tessalonicenses 5, 25. 26, desculpa. 1 Tessalonicenses 5, 26. Saúdem todos os irmãos com um ósculo santo, um beijo santo. Agora, 1 Pedro 5, 13. 1 Pedro 5, 14, desculpa. 1 Pedro 5, 14. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Eu vou ler de novo. Saúdem uns aos outros com um beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Eu falei para vocês, né, que na última vez que eu fui à Argentina, fui conhecer a Igreja Metodista Livre dos Hermanos. E até ganhei uma camisa do Boca Juniors. Virei torcedor do Boca Juniors. E é interessante, né, que lá na igreja todo mundo se beija, na igreja argentina. Né? Os meninos, as meninas, todo mundo vem e cumprimentar com um beijo. E os homens também, né? Você sai assim pinicado porque os barbados vêm lá e te dá beijo, abraça e te dá beijo assim, né?
É meio... o pessoal já tinha me avisado, né? Da última vez eu também já tinha cumprimentado um argentino e ele tinha me dado um beijo, eu já tinha ficado meio assim, opa, né? Mas a primeira coisa que o pastor da Argentina falou para mim quando eu encontrei, ele falou assim: pastor, eu preciso avisar você, né? Que aqui na Argentina os homens costumam se beijar, né? E pra gente é comum, ele falou, pra gente é normal, então você não se assusta. Mas é interessante mesmo isso, né? A Igreja Metodista Livre, que eu fui visitar, é uma igreja rural. Ela fica mais ou menos 1h, 1h30 da capital e fica no meio do campo, assim. Então, a maioria do pessoal da igreja trabalha com sítio, criação de gado ou venda de insumo. Então é um bando de argentino rústico, assim, né? O pessoal do povo, assim, né? E eles ficam se beijando, né? É um pouco assim, diferente. Depois eu acostumei, né? Segundo dia já, tudo bem, já dava beijinho em todo mundo e tudo bem, né? E é interessante, né? Porque não tem maldade, né? É uma maneira de saudar. A cultura judaica também é assim, né? Homens e mulheres se cumprimentam também com o beijo. Mas você dá beijo, também é isso, né? Você dá beijo em amigo. Você dá beijo em quem você confia. Por isso que Judas, quando foi trair a Jesus, foi lá e cumprimentar Jesus com um beijo. Era comum. E quando Jesus vai receber o cumprimento, ele fala assim: ô amigo, né? Por que você veio fazer aqui? Falou para Judas. Porque é um sinal de confiança, a questão do beijo. É um sinal de amizade. É um carinho que você dá às pessoas que você reconhece. Aí então se beija. Na rua, não. Na rua você fala: opa, oi, tudo bem, né? Você não chega na loja de alguém desconhecido e cumprimenta o vendedor com um beijo. Não é normal, não é comum. Na Argentina também, né? Você não chega e fala assim: olá, tudo bem? E dá um beijo. Não. Mas dentro do seu círculo, dentro de casa, dentro da sua própria família, ou quando você está indo na casa de alguém, aí então é educado se cumprimentar com beijo. Por quê? É o sinal do carinho, o sinal da confiança, que a gente faz com aperto de mão, né? Eu reconheço outra pessoa, eu confio, fechamos negócio, né? O sinal de confiança é um aperto de mão. Quando a Bíblia fica insistindo, né? Quando Paulo fica insistindo, é para vocês se cumprimentarem com beijo, é para vocês se cumprimentarem com beijo, não é porque Paulo era beijoqueiro, né? Não é isso, ou carente, né? Falar, né? O cara fica falando para beijar, não é. Mas a ideia do carinho entre as pessoas, né? A ideia da demonstração do afeto, a ideia da confiança entre as pessoas, de ser família, né? Isso que está aqui no beijo. Isso que está aqui no beijo. Eu posso contar, eu acho, no dedo das mãos, as vezes que eu lembro que a minha mãe me deu beijo. Poucas vezes. Mas as vezes que a minha mãe fez chá para mim, não consigo contar. Porque acho que a maneira da minha mãe, do japonês, a demonstrar o afeto era desse jeito, né? Quando eu ia para a casa da minha avó, nunca recebi beijo. Mas sempre tinha um salgadinho, sempre tinha um docinho para os netos, né? É uma maneira de demonstração de querer bem, né? Maneira de demonstração de carinho, né? De afeto. Eu tinha uma amiga, acho que eu já contei, né? Quando o pai chegava em casa, uma irmã tirava o sapato, a outra trazia o jornal e a esposa levava o chá pro marido, né? Ele só sentava no sofá assim, aí as duas meninas, uma tirava o sapato, a outra trazia o chinelo, o jornal e a senhora trazia o chá, né? Alguns falam, é o machismo, né? E era mesmo, né? O machismo, a gente só fazia obrigado, né? Mas
é uma demonstração de carinho também, né? De cuidado, né? De afeto. A grande pergunta é assim, de que maneira nós demonstramos o nosso carinho e o nosso afeto uns para com os outros? Talvez não seja igual os argentinos, né? Você não sai beijando todo mundo, assim, não é da nossa cultura. Dos japoneses menos ainda, não é da cultura. Mas é necessário que você cumprimente, saúde e tenha saúde faça saudações uns para com os outros com essa mesma confiança, sabe? Com esse mesmo tipo de relacionamento, de proximidade, de amizade. Precisa desenvolver. Quando fala na Bíblia, saúdem uns aos outros, é imperativo. É uma ordem que Paulo dá às igrejas, né? Vocês tenham esse tipo de comportamento. Manifestem publicamente esse tipo de afeto uns para com os outros. Tenham esse tipo de relacionamento. E eu acho que cada vez mais nós somos carentes desse tipo de relacionamento. E cada vez mais a nossa sociedade ela se distancia desse tipo de relacionamento. As pessoas vão ficando distantes e qualquer contato físico já é confundido com alguma coisa sexual, né? Antigamente as meninas andavam 10 meninas de mão dada, abraço adolescente, né? Abraçada, e não tinha nenhum relacionamento homossexual ali. Hoje em dia uma olhou diferente para a outra e já fala assim, essas duas aí, né, são gay, né? Vê só, né, como fica a maldade já está na cabeça, né, das pessoas. Então, a sociedade cada vez mais vai distanciando as pessoas para que os relacionamentos vão ficando distantes e cada vez mais impessoais. A gente vem aqui no domingo, mas você não se deixa conhecer da outra pessoa e a outra pessoa não te conhece, você não tem esse tipo de relacionamento. Né? O beijo santo, né, o beijo de amor, ou a proximidade que a gente deve ter, ela precisa ser cultivada. Você precisa ter, ou entra num grupo pequeno, né, nos jardins que estão sendo organizados, chama alguém para ir no cinema, vai bater um papo, toma um cafezinho, né, mas precisa ter esse tipo de relacionamento. Talvez você não vai conseguir com todo mundo ao mesmo tempo, mas você precisa disso, é uma ordem para a saúde da igreja. Saúdem uns aos outros com o beijo de santo amor, né? Se existe algum carinho, se existe algum afeto, ele precisa ser demonstrado, né? Ele precisa ser demonstrado. Há um tempo atrás eu fui participar de um velório e como tinha gente naquele velório e eles falavam assim: olha, faz 20 anos que eu conheci essa pessoa que faleceu e ela foi muito importante para mim. E fazia 10 anos que eu não via. E eu vim me despedir, né? Era uma pessoa tão importante que a pessoa saiu do rotina dela, do lugar que ela... E foi até lá para se despedir, no velório, para se despedir, porque aquela pessoa que morreu era importante. Mas fazia 10 anos que não se conversavam. Não tem alguma coisa estranha assim? Quer dizer, né? Por que isso, né? Semana passada, né, a gente passou o susto com o Rubens, né? O Rubens sumiu, né? Acho que todos ficaram sabendo, né? A gente marcou reunião na casa do Rubens. Aí eu parei o carro na frente, liguei para ele abriu aquele portão, né, da casa dele. Aí quem atendeu? O Pedro. Pastor, não sei onde está meu pai. As coisas do carro estão reviradas, meu pai sumiu. E ele chorava, ele não conseguia falar. Aí eu falei, Pedro, já acionou a polícia? Já avisou a Edna? Já. Então vamos deixar a linha do telefone do Rubens vazia, né? E eu vou entrar aqui na casa da sua mãe, qualquer coisa você me avisa. Aí entramos lá, né, foi aquela... A Edna não parava de se mexer, né? Ela estava fazendo sopa, porque a gente ia ter reunião, e a Edna ia para lá e para cá, né? Para lá e para cá. Pastor, a gente tem que confiar em Deus, né? E lavava a louça, e lá, ia para lá e para cá, fazendo a sopa, mas dava para ver a tensão, né?
E foi chegando as pessoas e tal, mas aquela coisa, né? Já pensou, né? O Rubens desapareceu, né? Aí a gente pensou, foi sequestrado, né? Agora eles ficam brincando, né? Ah, Rubens estava brincando de esconde-esconde no baú do caminhão, não sei o quê, né? Mas a gente vive nesse mundo, a gente está sujeito, né? E muitas pessoas aqui têm uma grande amizade ou consideração pelo Rubens, né? Qual foi a última vez que você beijou o Rubens? Eu estou falando com o beijo santo, né? O que eu quero dizer é, os nossos relacionamentos, eles têm que chegar ao ponto de ter essa liberdade, de poder assim, demonstrar de alguma maneira, né? Você não vai beijar o Rubens, faz um chá para ele, sabe assim, né? Você não consegue dar um abraço porque não é da sua criação, né? Compra uma bala, né? Faz alguma coisa. De que maneira você tem essa abertura, né, de confiança, de relacionamento, né? Isso é uma necessidade sua, minha, é uma necessidade para a igreja. Por isso tem tantos versículos falando assim, né? Para vocês se beijarem, né? Para vocês demonstrarem o carinho, para vocês reconhecerem a outra pessoa. Percebe que o fariseu da história que nós contamos, essa parte do afeto, do reconhecimento a Cristo, apesar dele ser um religioso, apesar do fariseu ser um religioso, ele não tinha essa coisa de confiança, de abrir o coração, né? Não tinha. Talvez, e é um risco nos dias de hoje, a gente ter uma vida religiosa e não se aproximar das outras pessoas como a Bíblia diz para a gente se aproximar, né? E a gente vem aqui todo domingo, mas você não consegue ter essa abertura com as outras pessoas, né? É um erro, é um engano. Não faça isso. Não faça isso. Pelo contrário, saúdem uns aos outros com o beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Qual seria, então, a decisão que você precisa tomar hoje? Eu quero chegar na semana que vem e talvez o Rubens fale: pastor, o que você falou que todo mundo está me beijando aqui, né? Não é isso, né? Mas que exista essa manifestação, né, de confiança, de amor, de carinho, de cuidado. De que maneira você vai fazer isso? Né? Você vai fazer chá para quem? Né? Outra coisa que era carinhoso, né, da minha avó é que todo ano todos os netos ganhavam uma blusa de lã. Interessante isso, né? Todo ano, e daí minha tia era encarregada de medir. Então, minha tia vinha, ela media, eu, os meus irmãos, e no final do ano a gente sabia que a gente ia ganhar uma blusa de lã que a minha avó fazia, né? É uma manifestação, né? É um reconhecimento, é um carinho. Quando meu irmão mais velho, ele era o queridinho da minha tia, né? Então era interessante. Quando a gente ia visitar, minha tia ligava para ele e falava assim: o que você quer comer? Né? Uma manifestação de um relacionamento de afeto, né? De carinho. O que é que você vai fazer essa semana e para quem? O que é que você vai fazer essa semana e para quem você vai fazer? Você vai pagar um jantar para alguém? Tem um rapaz lá em Marília, o Boi, ele mandou um negócio no Facebook, né? Pastor, eu tenho saudade da sua costela. Que fazia costela de bafo, né? Lá em Marília. Pastor, eu tenho saudade da sua costela, né? Porque ele viu uma foto minha lá em Curitiba e o pessoal lá tinha feito churrasco, não sei o quê. Aí ele mandou um comentário: foi você que fez? Eu tenho saudade da sua costela, né?
Aí eu sei que quando eu for para Marília, eu fico pensando, eu tenho que dar um jeito de tentar fazer essa costela para ele. É uma maneira, né, de expressão de carinho. Né? O que é que você vai fazer essa semana? Para quem que você vai fazer? Você vai escrever uma carta? Vai ligar para um amigo que faz tempo que você não vê? Vai comprar um bombom? Vai comprar uma luvinha? Não vai comprar nada, mas vou dar um beijo, né? Vou abraçar e vou falar, puxa, você é importante. Já conseguiu imaginar alguém? Já pensou? Quem já pensou? Quem já pensou, levanta a mão, deixa eu ver. Então vamos esperar mais um pouco, porque ainda está... a gente tem até as 2h que dá para ficar pensando. Não, estou brincando. Para quem você vai dar um beijo especial essa semana? Não precisa ser um beijo, mas quem é que você vai... Eu tive uma professora de história, Dona Helena, na 5ª série. E ela tinha um carinho especial por mim, Dona Helena. Ela me deixava depois da aula sempre com ela um pouquinho mais, porque ela gostava de mim. Daniel, hoje você vai fazer chamada oral, vai ficar um pouquinho mais comigo. E realmente ela gostava de mim, assim, impressionante, ela gostava mesmo de mim, né? Ela falava assim, Daniel, você tem potencial, né? Você precisa aprender, você precisa estudar. Vou te dar, enquanto eu corrijo essas coisas aqui, você lê, e eu vou fazer uma chamada oral com você. Ela nunca me deu beijo, mas eu sei, né? Aquele jeito dela lá, e ela sempre me dava bronca com um sorriso no rosto, né? A Dona Helena. Quem é que você vai dar beijo essa semana? Né? Quem você vai cuidar de uma maneira especial, vai demonstrar o carinho de irmão? Todo mundo já pensou? Tempo já deu para pensar, hein? E não adianta falar que está frio, já conseguiu, né? Pensar em alguém? Pensou em alguém, em alguma maneira? Então, essa decisão de beijar alguém, né? De levar esse carinho para alguém, né? Se você praticar, você vai ser abençoado, né? Se você praticar, você... E pratique sistematicamente, porque é uma coisa do Novo Testamento da Bíblia para a igreja, né? Tem que ser uma prática constante. Uma prática constante, né? Na medida do possível, você tem uma prática constante. E se você não pratica, ouve, mas não pratica, a Bíblia diz que nós somos tolos, né? E que a gente está construído em cima da areia, né? Tem uma fé de fachada. Então, por favor, né? Vamos praticar isso que a gente tem visto na Palavra de Deus, tá bom? Abaixa a sua cabeça, vamos ter uns minutos de oração. Obrigado. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque o Teu amor se revela a nós de maneira prática. Obrigado porque o Seu amor se revela a nós no dia a dia, no encontro que as pessoas têm umas com as outras, quando esse carinho se materializa na forma de um beijo, na forma de um cuidado, na forma de um abraço. Senhor, que a Tua palavra entre no coração de cada um dos irmãos, que tenhamos entranhados afetos ou fortes afetos, Senhor, entre nós, que possamos demonstrar aquilo que o Senhor tem feito e que seja o mesmo beijo de amor, que seja mesmo o Teu amor também entre nós.
Desafia, Senhor, a cada um dos irmãos e as pessoas que pensamos em cuidar essa semana, que o Senhor nos dê a capacidade, a força para a gente servir o Senhor na força do Teu Espírito Santo e abençoar e levar o Teu beijo, o Teu cuidado uns para com os outros. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.